Então vamos começar aqui a nossa Masterclass sobre desenvolvimento consciencial. Esse aqui é um termo que não é muito conhecido, um termo que a gente acabou trazendo aqui dentro da Haganusa. A Haganusa é a minha empresa, e a gente trabalha com um foco educacional, foco em trazer conhecimento, trazer conteúdo diferenciado para as pessoas. E a gente estava pensando em um termo que pudesse realmente englobar essa ideia que a gente tem, que é ajudar as pessoas na elevação do nível de consciência delas. E a gente trouxe então esse termo de desenvolvimento consciencial. É um termo novo e eu quero que vocês consigam sair daqui com clareza do que é esse termo e de como que isso aqui vai ajudar você na sua vida, no seu cotidiano. Isso é o mais importante, né? Independente se é um termo novo, velho, etc., são ideias que já existem ou que não existiam antes. O importante é como que você vai utilizar isso na sua vida diária e como que isso vai te fazer ter resultados na sua vida. Então, o desenvolvimento consciencial ele surge de uma pergunta que eu me faço, que eu me fazia, que eu me faço até hoje, que é o que separa as pessoas que conseguem ter resultados expressivos em suas vidas das demais. Se a gente olha assim, existem pessoas que cresceram juntas e que, se você olha as duas pessoas, ou duas ou mais pessoas, uma seguiram um caminho, outra seguiram outro caminho. Uma tem o que a gente considera sucesso, outras não tem o que a gente considera sucesso. Uma tem resultado, outra não tem. Pessoas que estudaram juntas no colégio, estudaram juntas na faculdade. Pessoas, a gente pode pegar várias e várias pessoas com backgrounds parecidos, com histórias parecidas, que fizeram estudos parecidos, estudaram no mesmo lugar, tiveram chances parecidas, mas por que que algumas delas despontam e outras não? Por que que algumas têm resultados e outras não? E é isso que a gente procura responder com o desenvolvimento consciencial. Então, o desenvolvimento consciencial é o que eu chamo de os três fatores que separam as pessoas de grandes realizações das pessoas comuns. E que os três fatores são esses, deixa eu passar o slide aqui. Os três fatores, o primeiro deles é a habilidade e alto valor, que é a sua capacidade, a sua habilidade de gerar valor no mundo, é a mentalidade de crescimento contínuo, que é uma mentalidade que vai te ajudar nos seus desafios diários, e o nível de consciência, que é qual o seu nível de consciência atual e como que isso vai te ajudar ou vai te atrapalhar nos seus desafios diários. Então, esses três fatores, habilidade e alto valor, mentalidade de crescimento contínuo e nível de consciência, esses três juntos formam o desenvolvimento consciencial. E de onde que surgiu isso aqui? Então, eu vou contar um pouco da minha história para vocês entenderem também de onde que surge esses três fatores e de como que isso vai se conectar e vai fazer sentido para você também. Então, eu começo lá em 2012, nem quando eu termino o ensino médio, terminei o ensino médio em 2009. Mas quando eu termino o ensino médio, vou fazer uma faculdade, não me encontro na faculdade, acabo desistindo dessas faculdades. E em 2012 eu começo uma jornada de empreender. Eu começo a trabalhar com empreendedorismo, eu começo a desenvolver essa habilidade de empreender. Em 2013, eu começo a ter meus primeiros resultados. E eu condiciono esses primeiros resultados de 2012 graças ao desenvolvimento da habilidade de alto valor. Eu comecei a desenvolver uma habilidade de empreender, de ter ideias, de executar essas ideias, de como fazer isso na prática, de planejamento, etc. Comecei a desenvolver uma habilidade de alto valor. Então, uma habilidade de alto valor, ela é a minha capacidade, a sua capacidade de gerar valor no mundo, e quanto mais valor você gera, mais você recebe em troca. E recebe em troca, a gente pode falar em termos de energia, mas também em termos de finanças, de dinheiro. Quanto mais valor eu gero, mais valor eu recebo em troca. Beleza? Isso é muito importante de entender quando a gente fala de habilidade de alto valor. Em 2012, em 2013, eu comecei a ter meus primeiros resultados, mas eu sentia que faltava algo. Eu sentia que algo não estava dando certo, algo não estava conectando ali para mim. Então, assim, eu comecei a entender que só com aquela habilidade de alto valor, só, entre aspas, né? Eu estava tendo um resultado X, mas eu queria ter muito mais resultado que aquilo que eu estava tendo com os meus negócios. E eu comecei a procurar o que que eu posso fazer fora da minha habilidade, além da minha habilidade, para começar a ter mais resultados na minha vida. E foi aí que eu encontrei o que eu chamo de mentalidade de crescimento contínuo. Foi aí que eu comecei a entender sobre um pouco mais da mentalidade. O que que é a mentalidade? A gente vai entrar a fundo, no que é esses três fatores, mas eu entendi que só habilidade não ia me levar para onde eu queria, que eu precisava desenvolver essa mentalidade. E mentalidade é um termo muito falado, tem centenas e centenas de livros que falam sobre mentalidade, e dois em específico me ajudaram bastante nesse processo de desenvolver mentalidade de crescimento contínuo. Um deles é o Segredo da Mente Milionária, e o outro é o Quem Pensa e Quer, do Napoleon Hill, Segredo da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Esses dois livros comecei a desenvolver o que eu chamo da mentalidade de crescimento contínuo, que é uma mentalidade, um jeito de pensar, um conjunto de crenças que me ajudavam a superar meus desafios diários, porque numa vida, seja de empreendedor, como é o meu caso, seja de vida de qualquer pessoa, existem desafios, existem problemas que a gente precisa, que a gente passa, desafios que a gente precisa passar para crescer, e quanto mais essa mentalidade dá suporte para a habilidade de alto valor,
mais você consegue ter resultado na sua vida. Então, beleza. Mentalidade de crescimento contínuo é aquele conjunto de pensamentos, de crenças que vai te ajudar a você superar seus desafios diários e alcançar suas metas e objetivos. Beleza? Logo a gente entra em detalhes sobre isso aqui também, tá? E por último, o que comecei a perceber? A habilidade e a mentalidade somadas, elas me trouxeram, aqui vou voltar ao slide, a um primeiro salto de crescimento. Foi quando eu senti que eu tive um salto de crescimento bem grande, que eu comecei a ter resultados que eu jamais imaginava ter na minha vida. Porém, isso foi em 2014, em 2015 eu cheguei num platô, cheguei num teto. E eu não sabia por que isso estava acontecendo. Eu sabia que eu tinha uma habilidade bem desenvolvida, eu sabia fazer as coisas. Sabe quando você sabe que sabe fazer as coisas? Naquele momento eu sabia que eu sabia fazer as coisas. Eu sabia também que aquela mentalidade que eu tinha desenvolvido me ajudava no meu dia a dia. Porém, tinha chegado num platô, chegado num teto e eu não sabia como passar disso. Talvez você até se veja também nesse lugar de falar, eu tenho uma habilidade muito bem feita, eu tenho uma mentalidade bem construída, já li muito sobre isso, pratico isso, mas tá faltando algo, parece que algo tá travando. E aí que entra o nível de consciência. E para mim, entender o nível de consciência foi o grande diferencial, foi a virada de chave, porque eu entendi que esse é o terceiro fator que faltava dentro, que faltava nessa dupla ali de habilidade e mentalidade, faltava um terceiro fator, faltava uma peça ainda. Eu entendi que o nível de consciência era o grande diferencial. Em 2016 eu começo uma nova busca, começo a buscar novamente por algo que estava faltando, igual eu fiz lá atrás, quando eu encontrei a mentalidade, aí eu entendo, eu começo a encontrar materiais sobre o nível de consciência, aí começa a se encaixar, começa a fazer sentido, e aí 2017, 2020, eu descubro esse terceiro fator do desenvolvimento consciencial, e aí eu realmente tenho uma explosão de resultados na minha vida, de viagens para lugares que eu queria viajar, de realização mesmo de sonhos, que antes, né, quando mais novo, eu jamais imaginava poder um dia viver na minha vida, mas principalmente, o mais importante disso tudo é o que eu chamo de viver uma vida extraordinária, tá? E o que é viver uma vida extraordinária? É uma vida fora daquele normal, fora do ordinário. O ordinário é o comum, é o normal, é o que as pessoas consideram o certo, consideram o comum, aquilo de você seguir aquela estrada tradicional, você aposenta daqui a um tempo e talvez ali comece a viver. Sair desse tradicional, daquele normal, daquele ordinário e ver fora disso. Mais do que isso, viver uma vida nos seus termos, ou seja, de você poder escolher aquilo que você acha que é melhor para você. Tá? Isso eu considero uma vida extraordinária e o nível de consciência ele é um dos diferenciais para isso. Beleza? Vamos entrar agora em detalhes, o que são esses três fatores do desenvolvimento consciencial. Primeiro fator, habilidade e alto valor. Então, habilidade e alto valor é a sua capacidade de gerar valor na vida das pessoas, gerar valor na vida dos demais, através de uma habilidade que você desenvolveu e que você desenvolve constantemente. Tá? Isso é muito importante. Você desenvolveu e desenvolve constantemente. E que é uma habilidade e alto valor? A palavra-chave aqui não é apenas a habilidade, mas sim o alto valor. É você conseguir gerar valor na vida das pessoas. E para você gerar valor na vida das pessoas, você precisa resolver problemas. Você precisa ajudar essas pessoas. Quanto maior o problema que você resolve na vida de alguém, mais você consegue gerar valor na vida dela e mais você recebe em troca. Quanto mais pessoas você consegue ajudar, mais você recebe em troca. E receber o quê? Você recebe energia financeira, você recebe dinheiro mesmo. Você também recebe outras coisas, outras benesses por ter gerado valor na vida das pessoas. Então, a habilidade do valor é você conseguir ter essa habilidade que você desenvolve constantemente e que você sabe que você acaba gerando valor na vida dela. O que é essa habilidade? Em termos de empreendedorismo digital, muito da minha área, a gente fala de tráfego, de copy, design, social media, algo mais tradicional como nutrição, advocacia, psicologia, ensinar, investimentos, vendas, gestão, medicina e por aí vai. A habilidade do valor pode ser qualquer habilidade que você sabe que está gerando valor da pessoa, que você sabe que está resolvendo problemas da vida de alguém. Agora, vamos voltar aqui nesse slide. Desenvolveu e que desenvolve constantemente. Isso é muito importante, porque a gente tem uma tendência, principalmente quando a gente finaliza o nosso ensino tradicional de escola, faculdade, talvez uma pós, uma coisa assim, após a faculdade, de parar de estudar, parar de desenvolver aquela habilidade. E é muito importante que a gente continue fazendo esse trabalho constante de desenvolvimento dessa habilidade. Porque quanto mais a gente desenvolve essa habilidade, mais a gente consegue gerar valor e mais a gente consegue receber em troca disso. E, de novo, receber dinheiro, mas também outras coisas, mas o mais importante é que a gente consiga transformar essa habilidade em uma renda financeira, nosso próprio sustento financeiro. Então, a habilidade do valor é essa primeira parte, mas, como a gente já vem falando, somente a habilidade do valor, de alto valor, ela não somente ela não vai trazer os resultados na sua vida. Se você pega
e começa a analisar pessoas na sua vida, pessoas ao seu redor, pessoas que você conhece, seja pessoalmente ou seja pela internet, enfim, você vai ver que existem pessoas que são extremamente habilidosas, são verdadeiros experts nas suas áreas, são especialistas, mas alguma coisa faz com que eles não tenham resultados. E ter resultados é ter o resultado que a pessoa quer, viver a vida nos termos dela. Alguma coisa impede. E normalmente o que impede são os dois fatores que dá continuidade com o desenvolvimento consciencial, que é a mentalidade e o nível de consciência. Segundo fator do desenvolvimento consciencial é a mentalidade de crescimento contínuo. O que é isso? É desenvolver e nutrir diariamente uma mentalidade que te ajude a superar os seus desafios diários e alcançar seus objetivos de vida. Então, assim, mentalidade de crescimento contínuo é aquele conjunto de pensamentos, conjunto de crenças, conjunto de ideias que te ajudam no seu dia a dia a superar os desafios que vai acontecer. A vida, ela é cheia de desafios, ela vai sempre ter desafios, e isso é bom porque isso faz com que a gente cresça, mas também que vai te ajudar a alcançar seus objetivos, alcançar os seus sonhos, alcançar suas metas e seus desejos. Isso é uma mentalidade de crescimento contínuo. E por que ela chama de crescimento contínuo? Porque ela vai te ajudar a crescer continuamente. Para quem já fez workshop, descubra seu propósito de vida, lá eu falo que o sentido da vida é a gente ir para frente, a gente evoluir, se desenvolver constantemente. E isso é muito importante, que a gente tenha uma mentalidade que ajude nesse desafio. Mentalidade de crescimento contínuo eu separo em 7 pilares, a gente vai passar em cada um deles aqui. O primeiro pilar da mentalidade de crescimento contínuo é o agradecimento incondicional. Se a gente começa a pensar em nível de agradecimento, é tão falada, tão ensinada a gratidão. E isso tem muita importância na sua mentalidade e também no seu nível de consciência. A gente vai ver isso depois. Porém, não é aquela gratidão da boca para fora, só aquele, gratidão, sou grato por isso. Não. Também, também é, tá? Então, isso é melhor do que reclamar. Mas o agradecimento incondicional, que é o primeiro pilar, é você conseguir agradecer verdadeiramente por algo que aconteceu na sua vida. É um agradecimento profundo, que vem daqui, que vem do coração, que vem do seu nível emocional mesmo, das suas emoções. Então, quando você consegue agradecer de forma incondicional, e incondicional é sem condições, ou seja, algo foi bom, eu consigo agradecer. Algo foi ruim, também consigo agradecer. Algo não foi tão bom, também consigo. Talvez não agora, não nesse momento, mas daqui uma semana, daqui a alguns meses, daqui a algum tempo, eu consigo olhar para trás e agradecer por aquilo que aconteceu e aquilo que trouxe um ensinamento na nossa vida. O agradecimento incondicional, ele vai fazer com que você aprenda com os erros, com os fracassos, com os desafios, com os problemas que nós passamos. Não só isso, ele vai fazer com que você reforce cada vez mais que você, na verdade, coloque o seu foco em coisas para agradecer e não em coisas para reclamar. E coisa a gente fala de oportunidades, situações, de pessoas, etc. Quanto mais a gente consegue agradecer por algo, mais a gente vai começar a condicionar a nossa mente a procurar mais coisas para agradecer. E não o contrário, quando a gente reclama por algo, a gente está cada vez mais condicionando nossa mente a procurar coisas para reclamar. Então, o primeiro pilar, aprender a agradecer de forma incondicional. Desenvolver realmente essa habilidade de sermos gratos por aquilo que a gente tem na nossa vida. Porque aquilo que a gente tem é muito importante ser grato por isso. Segundo pilar, evolução contínua. Sempre vou bater muito nessa tecla de que a gente precisa evoluir continuamente. A gente precisa desenvolver cada vez mais essa ideia de desenvolver e evoluir e se elevar constantemente, a buscar diariamente ser nossas melhores versões, você buscar ser a melhor versão de si mesmo. Porque quanto mais você consegue, então, trabalhar essa ideia de evoluir continuamente, nem que for 1% por dia, na real, se você conseguir trazer essa ideia de eu preciso evoluir 1% por dia, 1% apenas, é uma pequena coisa em alguma área da sua vida, ao longo de um ano, ao longo de 2 anos, de 3 anos, 5, de 10 anos, você acumula tanta evolução, quando você olha para trás, você nem se reconhece mais. Então, o segundo pilar da mentalidade de crescimento contínuo é você buscar essa evolução contínua, é você estudar coisas novas, estudar talvez as mesmas coisas, mas com um olhar diferente, é colocar é colocar aquilo em prática, é entender o seu propósito, é viver o seu propósito, é você buscar essa evolução de forma contínua. Isso te ajuda demais. Terceiro pilar da mentalidade de crescimento contínuo é o merecimento. Quando a gente começa, então, a trabalhar os 7 pilares, quando a gente começa a desenvolver o nosso nível, elevar o nosso nível de consciência, quando a gente desenvolve uma habilidade de alto valor, por consequência positiva de tudo isso, você vai ter resultados na sua vida. E resultado, entenda aquilo que você quer ter na sua vida, os seus desejos, suas metas, seus objetivos, viver uma vida nos seus termos. E a gente precisa desenvolver essa capacidade de sentir merecedor por aquilo que a gente está vivendo. A gente se sente grato por aquilo que a gente está vivendo e a gente se sente merecedor daquilo. A gente se sente no merecimento de estar vivendo aquilo, porque a gente entende
que nós temos o direito de nascença de sermos ricos e prósperos. E rico e próspero, a gente fala de dinheiro, sim, mas a gente também fala de outras coisas, como riqueza e prosperidade no amor, na amizade, na espiritualidade, no emocional, na saúde, em tudo aquilo que a gente considera que precisa ter riqueza e prosperidade. E também na parte financeira, na parte do dinheiro, que é muito importante. Então, a gente precisa aprender a sentir merecedor daquilo que a gente está vivendo. Quarto passo, persistência. Isso aqui é muito importante, que a nossa o quarto passo, não, o quarto pilar, é a persistência, que é a nossa capacidade de persistir em determinado objetivo, mesmo diante de desafios grandiosos. Muitas vezes a gente define objetivos, define metas, começa a executar aquilo, tem o primeiro desafio, desiste. Tem um segundo desafio, desiste. Tem um terceiro desafio, desiste. Acontece que a gente precisa aprender a persistir. A gente precisa aprender a desenvolver essa persistência, a disciplina, porque através disso a gente vai conseguir superar os desafios e depois do desafio, muitas vezes, está o resultado que a gente imagina. Então, um aprendizado. Daí a gente aprende, então, a agradecer pelos desafios. Persiste. E quando a gente aprende a agradecer pelos desafios, a gente consegue ter mais persistência. Quando a gente tem mais persistência, a gente consegue ter mais resultado. E isso tudo está tudo conectado, esses 7 pilares. Quinto pilar, visão de longo prazo. É você conseguir desenvolver essa visão de que as coisas dificilmente acontecem amanhã. Dificilmente de querer tudo para ontem, né? Hoje em dia a gente está muito acostumado a querer tudo para ontem. A gente pega um aplicativo, pede uma comida, em 20 minutos está em casa. A gente faz uma compra no lugar, no dia seguinte está em casa. A gente faz uma compra e fica olhando o código ali para ver onde que está aquele produto. Mas a visão de longo prazo é muito importante, porque muitos objetivos que a gente tem na vida, muitas coisas que a gente quer conquistar, eles demoram algum tempo. Eles demoram um tempo específico. Nem sempre vai depender só do tempo, mas às vezes a gente precisa de um tempo específico. Então a gente precisa conseguir desenvolver essa visão de que as coisas no longo prazo, elas tendem a acontecer com mais facilidade. Tem uma frase muito conhecida que é: as pessoas costumam subestimar, aliás, superestimar um ano e subestimar o que elas conseguem fazer em 10 anos. Então elas superestimam, acham que podem fazer muito mais em um ano, mas esquecem de pensar em 10 anos. Os 10 anos passam, os 10 anos acontecem, ou pode ser 5 anos, mas a visão de longo prazo é muito importante, porque quando você consegue olhar lá na frente, você persiste mais, você consegue agradecer mais, você consegue entrar numa evolução contínua, você vai conquistar muito mais coisas e se sentir mais merecedor. Sexto pilar é a nossa capacidade de compartilhar. Isso aqui é uma dinâmica que quanto mais a gente recebe, mais a gente precisa compartilhar. A gente precisa se tornar esse fluxo de compartilhar. Eu recebo, eu compartilho, eu recebo. Isso aqui é muito importante para a gente conseguir fazer isso com os nossos recursos, por mais limitados que eles sejam, que é de tempo, de energia e de dinheiro, conseguir compartilhar cada vez mais. Quanto mais dinheiro você recebe, mais você compartilha. Isso a gente pode estar falando de doação. Quanto mais tempo e mais energia você tem, mais você compartilha. Quanto mais conhecimento você tem algo, mais você compartilha. A sacada é, nesse fluxo, quanto mais você compartilha, mais você recebe em troca. E quanto mais você recebe em troca, mais você compartilha. Então vai crescendo esse fluxo. Até um ponto que fica gigantesco esse fluxo de você recebe, compartilha. Tudo isso ajuda na sua mentalidade de crescimento contínuo. E o sétimo pilar é entrar em ação. Mentalidade de crescimento contínuo precisa ter um pilar de entrar em ação. Porque a ação é a ponte entre os nossos sonhos, nossos objetivos e os nossos desejos, nossa realidade. Quanto mais a gente consegue executar e executar com maestria, executar com habilidade, e entra o primeiro fator de desenvolvimento consciencial, que é a habilidade do valor, melhor serão nossos resultados. Então a gente precisa desenvolver essa capacidade de entrar em ação. Então, 7 pilares, só para a gente recapitular da mentalidade de crescimento contínuo é, vou botar o slide aqui, agradecer incondicionalmente pelas coisas, procurar uma evolução contínua, 1% por dia, se sentir merecedor daquilo que está conquistando, daquilo que está vivendo, persistir mesmo diante dos maiores desafios, conseguir ter a visão de longo prazo, desenvolver essa visão de longo prazo, compartilhar, você recebe, compartilha e recebe, esse fluxo cresce cada vez mais e entrar em ação, executar com maestria aquilo que está fazendo. Esses são os 7 pilares para você buscar desenvolver na sua vida, no seu dia a dia. Então a gente agora entra no terceiro nível, o terceiro fator do desenvolvimento consciencial, que é o nível de consciência. E talvez esse seja um dos assuntos mais novos aqui dessa aula, e onde eu realmente considero que é um diferencial a gente trabalhar, que é o nível de consciência, que é o terceiro fator do desenvolvimento consciencial, que para mim foi aquilo que foi um grande diferencial mesmo, entender tudo isso, e eu acredito que vai ser para você também. Então vamos lá. Nível de consciência o seu nível de consciência, a percepção, isso é importante, a percepção que você tem da sua realidade, tá? A percepção que você tem da sua realidade e também a energia que você está constantemente emanando para o universo. Então, uma coisa importante é, tudo no nosso universo tem energia, inclusive nós. E hoje é uma coisa que é fácil de saber, tá? A gente tem um celular aqui, que
tem uma tecnologia 4G, um Wi-Fi, que não tem fio nenhum, que as coisas se conectam. Isso tudo é via energia, tá? A gente aperta um botão, acende uma luz, tudo é energia. Então a ideia é que nosso nível de consciência é a energia que a gente emana para o universo e que volta para a gente, e também a percepção que a gente tem da nossa realidade. E para a gente entender um pouco mais a fundo, a gente traz o trabalho aqui do professor David Hawkins, que é um pesquisador, um cientista, um psicólogo americano, que ele traz no seu livro Power vs Force. Este livro aqui, Power vs Force, tem a versão em português também chama Poder versus Força. Ele traz nesse livro o mapa de consciência. Ele traz a primeira vez um mapa de consciência nesse livro. E o que basicamente é o mapa de consciência? Talvez você já tenha visto alguma imagem na internet de um funil meio colorido, com esses níveis aqui dentro do funil, com esse logaritmo, com essa escala aqui no funil, e chamada de escala de consciência, coisas assim. Mas a verdade é que este trabalho ele é um mapa de consciência, tá? E por que que é um mapa? O que que um mapa faz? Um mapa mostra um caminho. Então, um mapa de consciência, ele mostra um caminho que você pode percorrer os níveis mais baixos de consciência até os níveis mais elevados. E aonde que entra o nível de consciência? Então, o trabalho do mapa é inclusive essa flecha aqui. Deixa eu pegar uma caneta aqui para anotar. O nível de consciência é justamente aqui, nível. Então, se a gente olha para cá, a gente vê que do menor para o maior, a gente tem vergonha como nível mais baixo de consciência, culpa, apatia, luto, tristeza, luto que é barra tristeza aqui, medo, desejo barra a ânsia, a raiva, o orgulho, e aí depois a gente começa com coragem, neutralidade, força de vontade, aceitação, razão, amor, alegria, paz e iluminação. E o que que acontece nesse mapa de consciência? E o que acontece com o mapa de consciência e com o nível de consciência? Segundo o professor David Hawkins, tudo que está, o nível de coragem, que é essa linha verde, é a nota de corte do mapa de consciência. O que que é a nota de corte? Então quer dizer que tudo que está para cima do nível de coragem, a pessoa que está no nível de consciência acima do nível de coragem, ela passa então a perceber sua realidade de forma diferente, a energia que ela emana é diferente, é mais poderosa, e por consequência, aquilo que volta para ela é cada vez melhor. Então ela atrai, cria, constrói, manifesta, seja qual for o nome, situações, pessoas, oportunidades, ideias cada vez melhores para a vida dela. E, e abaixo do nível de coragem é o contrário. Ela atrai, cria, constrói, manifesta coisas cada vez piores para a vida dela. Então vamos dar uma olhada aqui um pouco mais a fundo. Se a gente olha os níveis de consciência, e o que é o nível de consciência? É quando, majoritariamente, quando a maioria das emoções, dos sentimentos daquela pessoa está nesse nível específico. Então, todo mundo tem raiva. Eu vou tirar isso da mesa. Todo mundo tem raiva, passa raiva durante o dia. A questão é, você mora na raiva, você fica aqui, ou você consegue sair dessa raiva? A gente tem medo, todo mundo tem medo. Mas a gente mora no medo, ou a gente consegue sair daqui? Majoritariamente a gente tem medo, ou a gente tem outro tipo de sentimento? Majoritariamente a gente tem raiva, ou a gente tem outro tipo de sentimento? A gente sente amor, a gente sente alegria na nossa vida. Mas será que são pequenos momentos, lapsos de alegria, de amor, onde a gente consegue viver aqui? Que é muito difícil. Mas será que a gente consegue viver em outros níveis de consciência? Ou qual que é o nível de consciência que a gente está vivendo no momento? Essa é a pergunta. Qual é o nível de consciência que você está vivendo no momento? E se a gente começa a analisar o mapa de consciência, a gente vai entender que um desses vai chamar mais atenção. E como a gente faz análise, a gente olha a linha, né? Então, por exemplo, se a gente pega o nível de raiva, e vai perceber que tem uma visão de Deus, então a pessoa enxerga Deus como um Deus negativo, ela enxerga a vida como antagonista, ou seja, a vida é inimiga dela, a emoção predominante é o ódio, o processo é a agressão. O que que é esse processo aqui? É a ideia de que ela é o processo de evolução dela, então ela está uma pessoa mais agressiva. O que que acontece quando a pessoa está no nível de consciência de raiva? Ela percebe a realidade de acordo com a ótica dela. E no nível de consciência de raiva, ela está com a ótica de raiva. Então as coisas que ela vê ao redor dela, ela só reforça aquela raiva. Só vai reforçando aquela raiva. Acontece que uma mesma situação para uma mesma situação para duas pessoas, ou três pessoas, ou quatro pessoas, ou infinitas pessoas, ela gera emoções diferentes para ela. Um exemplo muito simples é um divórcio. Um divórcio pode ser libertador para alguém e pode ser o fim do mundo para outra pessoa. Uma situação que acontece na rua pode gerar raiva numa pessoa, pode gerar amor na outra, pode gerar medo na outra pessoa. Então, não é a situação
que importa, e sim é o jeito que a gente responde a essa situação, tá? Essa é a questão do nível de consciência. Qual nível de consciência estamos no momento? Acima do nível de coragem, a gente passa então a viver uma vida extraordinária, uma vida dos nossos termos, porque a gente passa então a cocriar, manifestar, construir, atrair para nossas vidas coisas cada vez melhores, e abaixo é o contrário, tá? Então vamos lá. Espero que todo mundo tenha captado essa ideia que é bem importante. E agora a gente vai entrar numa parte um pouquinho mais complexa, mas é bem interessante essa parte aqui, que é a parte do logaritmo. Então, o que que é esse número que está aqui, esse log? Esse log é uma escala logarítmica que o Hawkins conseguiu, vamos dizer assim, mensurar o nível de consciência dentro do mapa. Então, a gente vai trabalhar muito com o nível e esse log aqui, nível e logaritmo. Então, vamos lá, raiva, ela tem 150. Aceitação, que a gente também pode chamar de gratidão. E por isso que é importante a gente desenvolver o primeiro pilar da mentalidade de crescimento contínuo, que é a gratidão, porque a gente começa a entrar nesse nível de aceitação, nível de consciência de gratidão, de a gente aceitar, de conseguir olhar para as coisas e sentir grato por aquilo que está acontecendo. Nível de 350, tá? O que é esse número aqui? É como se fosse assim, coragem está no nível de 200. Do que está acima do nível de 200, cocria, atrai, manifesta. Nossa, horrível essa flecha. Tudo que está acima do nível de 200, você vai atrair para sua vida coisas cada vez melhores. Tudo que está abaixo do nível de 200, ou nível de coragem, coisas cada vez piores. A gente pode pensar de 150 nível de raiva para 350, são 200 pontos, né? É considerável. É uma diferença considerável. Agora a gente pode pensar também que esse log, essa escala logarítmica, é o seu poder pessoal. É como se fosse assim. Deixa eu até pegar já a imagem para a gente visualizar bem. Ainda no Power versus Force, ele traz exatamente essa imagem, não com esse boneco, o boneco foi eu que coloquei. Ela faz um símbolo do infinito, se você perceber aqui. E ela parece uma asa de borboleta. Isso aqui chama Lawrence Butterfly, que é como se fosse a borboleta de Lawrence. Ele foi um meteorologista, o Lawrence, e ele traz esse fluxo como se fosse energia que a gente está emanando para o universo, tá? Então, esse aqui é o nosso fluxo que a gente está emanando constantemente, que está atraindo coisas para a gente, para nossa vida, beleza? E esse fluxo, ele é cada vez, esse fluxo aqui, essa Lawrence Butterfly, essa asa de borboleta, ela é cada vez maior de acordo com o seu nível de consciência. Então, imagina assim, se alguém está no nível de aceitação, de gratidão, a escala logarítmica dela, né, a escala logarítmica dela, o nível desse nível de consciência é 350. Então, é como se ela tivesse 350 de poder, de distância ali. E o de raiva é 150. Então, ele é menor. Então, ele é mais retraído. O de culpa, então, é ainda menor, é ainda mais retraído. Então, o que acontece? A pessoa tem cada vez menos poder de atração, de poder de realmente realizar na vida dela. Quem está no nível de culpa, ela sente tanta culpa na vida, ela sente tanta culpa pelas ações que fez ou que nem fez, que ela perde muito poder de realizar. Então, isso aqui é uma representação, mas é uma representação também física daquilo, porque aquela Lawrence Butterfly, né, a energia que a pessoa está emanando para o universo ali é muito baixo e ela não consegue ter poder de criar. A de raiva ela já tem muito mais, se você observar bem, tem muito mais que a de culpa. Ainda assim está abaixo do nível de 200, mas ela tem um poder de criação. Agora, é muito melhor que a gente consiga levar nosso nível de consciência acima do nível de 200. E aqui vem a maior sacada do mapa de consciência. Essa escala logarítmica aqui, ela não é linear, tá? Ela não é 30, 31, 32, por exemplo, de 30 para 50, que são 20 pontos, vamos colocar assim, de raiva para aceitação, não são 200 pontos de diferença, porque ela é uma escala que representa, deixa eu pular esse slide aqui, depois eu volto nisso, ela é uma escala que representa o número de zeros. Então, se a gente vê o nível de culpa ali, que é 30, é o equivalente a 10 com 30 zeros, é 10 elevado a 30. Então, o poder de quem está com nível de culpa, o poder pessoal, a energia pessoal daquela pessoa que está no nível de consciência de culpa é de 10 elevado a 30. Então, imagina que tem um determinado poder. Então, literalmente tem 30 zeros aqui, se quer contar depois, pode contar, mas pode confiar que tem 30 zeros. É um número grande, ok. Mas a pessoa que está no nível de consciência, de apreciação, de gratidão, que é 350, é 10 elevado a 350. Olha a diferença. Não, não cabe nem numa linha. Tem que ter ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito linhas quebradas, 9 linhas quebradas de zero, de tamanho que é esse número, tamanho que é a diferença de poder de realização daquela pessoa que está no nível de consciência mais elevado. Isso aqui era para ser uma linha, então tem 350 zeros aqui. Essa é a diferença
do poder pessoal, da energia pessoal, de quem está no nível de consciência, de aceitação, de gratidão, para quem está no nível de consciência de culpa. Por isso que é muito importante fazer esse trabalho de desenvolver, de evoluir, de elevar esse nível de consciência, porque quanto mais a gente eleva, mais a gente percebe nossa realidade diferente e mais energia a gente consegue ter de realização. Mais a gente tem de realizar, de fazer as coisas bem feitas, de atrair as coisas para sua vida, de ativar aquela sincronicidade. Você fala, nossa, que coincidência que isso aconteceu, né? Mas que coincidência. Mas não é só porque foi uma coincidência, mas é porque você começa a vibrar numa energia mais alta mesmo. Isso aqui, e aí como se fosse um rádio, né? Quando você pega um rádio, você coloca naquela estação. Aqui em Londrina é 102,9, é alguma estação que eu esqueci o nome. Acho que é Jovem Pan. Então você coloca na 102,9, a estação ela começa a emanar alguma energia ali e ela atrai a 102,9 da Jovem Pan. E a mesma coisa aqui. Se você está vibrando nesse nível de culpa, você acaba atraindo coisas para reforçar esse nível de culpa. A percepção, sim, da realidade é de nível de culpa, é de você se sentir cada vez mais culpado. Ou do nível de raiva, que é 150 aqui, tem muito mais poder, muito, muito, muito mais poder que o nível de culpa, mas ainda assim tem muito menos poder que o nível de gratidão, por exemplo. Então, por isso que é importante a gente ser grato, mas ser grato verdadeiramente, não é só da boca para fora, porque a gente começa, então, a elevar o nosso nível de consciência para esse nível de aceitação. E isso, então, é muito, muito, muito importante a gente conseguir fazer esse processo de elevação do nível de consciência. Um fato interessante aqui é que, segundo o professor David Hawkins, no estudo dele, ele considera que 85% da população mundial, ou seja, 4 a cada 5 pessoas, estão vivendo um nível abaixo de 200. Então, talvez esse seja um dos grandes motivos da gente olhar para o mundo e ver que as pessoas estão sofrendo, estão com dificuldade de conseguir realizar. Por isso que a gente pode olhar muitas pessoas na nossa volta, que a gente conhece, ou até mesmo olhar para a gente e falar, putz, eu tenho uma habilidade muito bem desenvolvida, eu sei que eu sei fazer bem determinada coisa, eu sei que eu sou bom naquilo, eu sou um expert naquilo, eu sei que eu sei fazer aquele negócio. Eu sei que eu tenho uma mentalidade bem desenvolvida, talvez não seja os 7 pilares, talvez sejam 6, 5, talvez seja outros pilares, mas eu sei que minha mentalidade me ajuda. Mas se o nível de consciência da pessoa estiver abaixo de 200, então ela, mesmo com habilidade, mesmo com mentalidade, ela acaba não tendo poder suficiente para criar na vida dela. Na real, na verdade, ela acaba até tendo um poder que acaba atrapalhando a vida dela, porque aquela Lawrence Butterfly aqui, ela não é forte o suficiente para conseguir é, dar energia suficiente para a pessoa realizar. E as situações, as pessoas, as oportunidades que ela traz, que são cada vez piores porque elas reforçam aquele nível de consciência. Imagine o seguinte, um indivíduo que está no nível de raiva, de orgulho, ele tem poder suficiente para criar as coisas, tá? Isso aqui é bem claro e explícito, está dentro do livro, mas se a gente começa a perceber nossa realidade e se observar, eu me observo muito, em muitos momentos, até trazendo minha história, vou trazer aqui o slide lá inicial. Nesse momento aqui, quando eu comecei a desenvolver essa habilidade de alto valor, comecei a empreender, eu entendo que eu estava no nível de consciência de raiva. Eu estava com raiva das coisas. Eu tinha desistido de faculdade, ninguém me entendia, não conseguia explicar para ninguém o que eu queria fazer, não tinha apoio das pessoas. Então, aquilo me dava raiva. Então, eu fui movido no ódio ali e até certo ponto aquilo funciona. Mas a raiva, ela pode funcionar como um combustível, pode funcionar como algo propulsor, mas imagina o fogo. O fogo, ele esquenta, ele aquece, ele é um combustível para muitas coisas, só que em determinado momento você pode perder o controle daquele fogo. E a raiva é exatamente isso. Se você perde o controle daquela raiva, ela pode cair num lugar que não é nada legal. Então, a raiva te faz criar, te faz ter resultado? Faz, mas até certo ponto. A partir daí você precisa evoluir esse nível de consciência. E por que que chama um mapa, né? Mapa de consciência? O próximo nível a partir da raiva é o orgulho. Então é bom você desenvolver o orgulho, você ter orgulho das coisas. Só que até certo ponto também. Porque aqui eu já considero que já não estava mais com raiva. Já tinha me entendido, tinha tido com as pessoas próximas, já estava num nível diferente. Mas aqui eu comecei a desenvolver muito orgulho. Comecei a ter orgulho demais. Comecei a me achar a última bolacha do pacote, achar que eu sabia tudo, achar que eu era um ser perfeito aqui na Terra. E o que acontece com o orgulho? Você tem poder de criar as coisas. Só que o orgulho ele é traiçoeiro. Quando você está com muito orgulho, você não acha que precisa mais evoluir na vida, você não acha que precisa melhorar nada. Você já chegou naquele platô, naquele fim, e o orgulho passa uma rasteira. Ele é muito traiçoeiro por conta disso. E quando você cai daquele nível de orgulho, você pode cair muito lá para baixo, no nível de consciência. É igual aquele ditado, né? Quanto maior a altura, maior a queda. E isso pode acontecer. Então eu considero que nesse momento estava no nível de orgulho.
E é justamente isso, raiva e orgulho têm poder de criar, porque eu sei que eu tive resultados bem relevantes com esses dois níveis de consciência, só que eles não são duradouros, eles são passageiros, justamente por conta que não são níveis de consciência que estão elevados, estão acima aqui no nível de 200, eles duram pouco tempo. Porque, igual a raiva, você pode perder muito rápido o controle se não evoluir ela. Não é nem desenvolver bem ela, mas você usa ela como um propulsor, mas não dependa dela. Orgulho também, ele é importante até certo ponto. A partir dali, você precisa começar a desenvolver cada vez mais esse nível de consciência. Então, trazendo aqui, concluindo a ideia do mapa de consciência, é justamente isso. Você enxergar como um mapa. Então, cada nível ele antecede o outro, é porque você vai olhar para cima e vai falar, agora eu quero buscar esse próximo nível. Então, a pessoa que está nível de medo, ela tem medo de desejar as coisas. Tem medo de desejar, tem medo de sair talvez da casa dela, tem medo de ir para a vida. Aquele medo fica consumindo ela, fica presa no medo. Se ela desenvolve o nível de consciência, ela vai para o nível de consciência de raiva, do nível de desejo aqui, acabei pulando, ela começa então a ter mais desejo pelas coisas, começa a ter mais vontade de ir para as coisas. E aqui não é que o desejo é negativo. Aqui, quando ele coloca desejo, a ideia é daquela ânsia, aquela ganância de você querer, eu quero, mas não sei nem por quê, eu simplesmente quero aquilo. Né? Aquela ideia da ganância mesmo, de uma ânsia de conseguir algo sem saber muito motivo. Mas quando você começa a desejar, o desejo, a gente sabe que a gente não consegue realizar 100% das coisas. Isso gera frustração, frustração gera raiva. Então você evolui no nível de consciência. Você vai trabalhando aquela raiva, daqui a pouco você começa a sentir orgulho das suas próprias realizações. O orgulho vai tendo esse orgulho, você está elevando esse nível de consciência. Até que um momento você sai daquele orgulho e você entra no nível de coragem. Depois você vai para o nível de neutralidade, de força de vontade, de aceitação. Você vai evoluindo esses níveis de consciência, você vai trabalhando esse mapa. Se você depois, você faz você chama no WhatsApp, aquele número do que eu sempre mando mensagem no grupo, e pede o PDF aqui dessa aula que você vai receber. Você pode analisar o mapa de consciência com calma, qual que é a visão de Deus. Então, assim, o que é a visão de Deus? A visão que a pessoa tem de Deus. Então, cada nível de consciência tem uma visão diferente. Qual que é a visão da vida? A visão que aquela pessoa olha para a vida. Então, cada nível de consciência também tem uma visão de vida diferente. Qual que é a emoção predominante? Cada nível de consciência tem uma emoção predominante diferente. E qual que é o processo que a pessoa está passando? Cada um tem um processo diferente também. Ok? Essa é a ideia do mapa de consciência. O mapa de consciência tem toda a ligação com o nível de consciência. E a ideia do desenvolvimento consciencial é você conseguir desenvolver esse seu nível de consciência, você evoluir, você expandir esse nível de consciência. E quando as pessoas falam, quando se diz muito sobre expanda seu nível de consciência, expanda sua consciência, expanda seu nível de consciência, é justamente isso. É você conseguir sair dos níveis mais baixos para os níveis mais altos. Isso vai te dar cada vez mais poder, né? Quanto mais você evolui, mais poder você vai ter dentro dessa escala. Este poder, ele tem, ele é justamente esse fluxo, deixa eu passar o slide aqui, que a gente está emanando constantemente, e quanto maior esse poder, quanto maior esse fluxo, mais pessoas a gente atinge, mais situações positivas, oportunidades vão sendo atraídas para a gente, e aquilo vai se reforçando. Cada nível de consciência, ele se retroalimenta. Nível de força de vontade, ele se retroalimenta. Você se retroalimenta pela sua própria ação. Sua própria ação, sem olhar o resultado, ela já te retroalimenta, ela te dá mais energia. De aceitação, de gratidão, quanto mais grato você é, mais você vai buscar coisas para ser grato. Então, essa é a ideia do nível de consciência. Quando você consegue, então, desenvolver uma habilidade do valor, desenvolver essa mentalidade de crescimento contínuo e trabalhar constantemente esse nível de consciência, você vai conseguir, então, desenvolver, fazer o trabalho de desenvolvimento consciencial. E isso vai te levar a viver uma vida extraordinária, que é uma vida nos seus termos. Falamos sobre toda a ideia do desenvolvimento consciencial. Como que a gente faz esse trabalho na prática? Imagina que esse trabalho de elevação do nível de consciência é como se fosse realmente você escalar uma montanha, tá? Você vai escalar uma montanha, primeira coisa que você faz, você sai da sua casa, você deixa todas aquelas coisas da sua casa na sua casa. Você não vai levar a sua televisão, você não vai levar o seu sofá, não vai levar a sua cama, você vai levar uma mochilinha com algumas coisas ali nela. Agora imagine que a sua casa, as coisas que a gente está falando aqui, são várias e várias emoções de muitos anos que a gente carrega, emoções pesadas, emoções que negativas, emoções estão lá embaixo no mapa de consciência. Quando a gente começa a fazer trabalho de desenvolvimento consciencial, a gente vai deixando essas emoções de lado, deixando a culpa, deixando os medos, deixando as raivas, deixando os orgulhos, vai deixando tudo isso de lado e começa a fazer esse trabalho de elevar esse nível de consciência. Então é muito importante que a gente faça esse trabalho de
let it go, né? De abrir mão ali daquilo que a gente tem de sentimentos, de emoções que são pesadas. Porque na prática é literalmente isso. É uma ideia muito, muito simples e pode parecer que por ser simples ela é errada, ela é incompleta, mas muito pelo contrário. Muita gente busca ideias complexas porque parece que na complexidade é o certo, enfim, é o completo, mas não é. Ideias simples funcionam e a gente tem que buscar essa simplicidade para nossa vida. E a ideia é muito simples, realmente, do desenvolvimento consciencial. É você realmente abrir mão daquilo que não faz mais sentido para você. Abrir mão daqueles sentimentos que te deixam com culpa, que te deixam com vergonha, que te aprisionam no medo, que te deixam com raiva, com ira, com mágoa. São coisas realmente que não te levam para um próximo nível. Claro que isso não acontece do dia para a noite. Claro que isso é um processo. É um processo que, igual eu falei, pode levar anos. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Como também pode demorar semanas, pode demorar meses. O mais importante é que a gente inicie esse processo, inicie essa jornada. E quanto mais alto a gente vai subindo na montanha, menos coisa a gente vai levando. A gente vai levando cada vez menos coisa. Daqui até que quando a gente está cada vez mais no topo, talvez a gente tenha só um galão de oxigênio e olhe lá. Porque a gente vai deixando cada vez mais coisas para trás. E esse é o trabalho, é deixar cada vez mais coisas para trás, principalmente as coisas que não fazem sentido, que não são construtivas para a gente. Beleza? Em essência, então, a gente precisa aprender a abrir mão daquilo que não agrega mais nossas vidas. Principalmente daquilo que a gente carrega há muito tempo. Porque muitas vezes a gente tem pensamentos que são negativos, que não são construtivos, pensamentos que não agregam na nossa vida, só que é mais importante a gente abrir mão do sentimento que gera ele do que do próprio pensamento. O pensamento ele pode ter uma carga neutra, e não é bom nem ruim, ele só surge ali. Só que existem coisas que aconteceram nas nossas vidas, 5, 10, 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, que aconteceu aquilo no passado, aquilo gerou uma mágoa, gerou uma raiva, e aquilo fica reverberando, fica trazendo pensamento até hoje. Então, um único sentimento, ele pode gerar centenas, milhares e até mesmo milhões de pensamentos, um único sentimento. Quando você abre mão desse único sentimento que gerou centenas e milhares de pensamentos para você, que te deixou com raiva, que te deixou magoado, quando você abre mão dele, toda aquela carga de pensamento vai junto. Então, o pensamento é igual aquela hidra, aquele monstro mitológico grego, que quando você corta uma cabeça, surge outras duas. Não adianta a gente ficar combatendo ele, cortando, porque o pensamento ele é muito caótico, nossa mente ele é muito caótica. Se a gente consegue fazer o processo de abrir mão do sentimento, junto vai embora aqueles pensamentos que foram gerados pelo sentimento. Então, na prática, é essa ideia super simples. Você vai abrir mão dos sentimentos que você carrega há muito tempo. E quando você começa a abrir mão dos sentimentos, existe uma matemática por trás, tá? Existe até uma fórmula por trás que vai fazer bastante sentido, mas quando você, na prática, você abre mão do sentimento de culpa, você está elevando seu nível de consciência. Abre mão do sentimento de medo, você eleva seu nível de consciência. E também a gente precisa entender que nós somos seres holísticos, ou seja, a gente tem várias áreas da nossa vida. Então, segundo, vou até voltar aqui um pouco, se a gente olha no mapa de consciência, a gente pode pegar o meu ser, o meu eu completo como um todo, ele está no nível de consciência, por exemplo, de orgulho, um exemplo, de raiva, de medo, de aceitação. Só que nós temos várias áreas da nossa vida. Normalmente eu trabalho com 11 áreas da vida, que é saúde física, saúde emocional, relacionamentos amorosos, amizade, família, dinheiro, trabalho, espiritualidade, intelectual, qualidade de vida e o compartilhar. São 11 áreas. O que acontece? A sua área do dinheiro, ela tem um nível de consciência. Então, por exemplo, pode ser que a sua área do dinheiro, a área financeira, o jeito que você percebe o dinheiro e a energia que você emana nessa área, seja no nível de medo. Tem medo de ganhar dinheiro, tem medo de perder dinheiro, tem medo de relar em dinheiro, tem medo de lidar com dinheiro. Tudo isso é um nível de consciência de medo. Só que na área da saúde, o nível de consciência está lá elevado, está lá para cima, tá? Só coisas, vibes positivas em saúde. Na família, mesma coisa. No relacionamento amoroso, mesma coisa. Mas o trabalho tá lá embaixo, tá na raiva. Não gosta do trabalho, tem raiva do trabalho, tem raiva de trabalhar onde trabalha, tem raiva do chefe, tem raiva dos amigos, enfim, dos amigos, colegas de trabalho, enfim. Tá nível de raiva. Então, o que eu tô falando? Tô desenhando aqui uma ideia de que um indivíduo, ele tem várias áreas da sua vida. E é dificilmente a gente tá equilibrado em todos. Então, vai ter áreas que tá lá embaixo, o nível de consciência lá embaixo, e tem áreas que tá lá em cima, o nível de consciência, e nós somos a média dessas áreas. Então, se eu consigo identificar uma área, falo, olha, percebi que na minha área financeira, o nível de consciência é medo. O medo predomina. E eu trabalho só a área financeira.
só o medo da área financeira. E eu começo a abrir mão dos medos dessa área financeira. A área financeira, eu elevo o meu nível de consciência da área financeira e, por consequência, meu nível de consciência do meu eu também se eleva. Depois vou lá para o trabalho, começo a abrir mão da raiva, do nível de consciência dos sentimentos que geram o nível de consciência de raiva na área de trabalho. Começo a fazer isso, faço isso, faço isso. O meu eu também ó, eleva o nível de consciência, porque a raiva, o trabalho não está mais na raiva, agora está neutro, por exemplo. Então, quando a gente identifica os nossos níveis de consciência em cada área da nossa vida, a gente consegue fazer um trabalho ainda mais específico, detalhado de abrir mão desses sentimentos. Eu vou abrindo mão, vou escalando aquela montanha, vou deixando a minha casa, entre aspas, cheia de objetos, de sentimentos pesados, e vou elevando esse nível de consciência para os níveis mais elevados. Isso faz com que, então, eu tenha cada vez mais poder de realização. Isso faz com que eu atraia coisas cada vez melhores para minha vida. Isso faz com que eu perceba coisas cada vez melhores, porque a minha ótica de realidade muda. E isso faz com que, então, passe a viver uma vida cada vez mais extraordinária, uma vida cada vez mais nos meus termos.